Sejam bem-vindos, está começando mais uma edição extra. A pauta de hoje é infraestrutura. Vamos falar da situação das rodovias catarinenses, estaduais e federais. Santa Catarina tem cerca de 6.076 quilômetros de rodovias estaduais. E estudos técnicos feitos pela Fiesc, Federação das Indústrias do Estado, e pela Confederação Nacional do Transporte, mostram que boa parte delas está em situação precária. Todos eles, os estudos mais ou menos chegam à conclusão de que 70%, 74% precisam de manutenção e conservação. E é lógico que isso impacta na competitividade, em acidentes com dramas sociais e humanos importantes e também em problemas de mobilidade. Para discutir tudo isso, o programa de hoje tem como convidados os jornalistas Muricy Balbinotti, da agência Joly de Jornalismo. Obrigado por atender o nosso convite. Um prazer. E o jornalista Emanuel Soares, do jornal Conexão. Obrigado, Emanuel. Obrigado, Gadotti. Obrigado a todos vocês aqui pelo convite. Eu queria começar a conversa com uma impressão inicial de vocês sobre as rodovias, especialmente sobre as rodovias estaduais. O que vocês acham que está faltando? Se tem alguma região que vocês percebem que talvez precise de um investimento mais urgente? Muricy. Bom, como pano de fundo, a gente tem, nos últimos anos, principalmente uma crise financeira do Estado, que não tem como alocar tanto dinheiro em manutenção, em novas obras, e a gente teve um crescimento de fluxo de veículos, né, uma demanda da sociedade por infraestrutura crescente, né, e isso resultou em a gente ter essa situação precária que você falou. O panorama hoje ele é dramático, né, principalmente na região oeste, onde as pessoas, enfim, o setor produtivo pede mais por melhorias naquelas rodovias, e o Estado não tem conseguido ser mais rápido do que a deterioração das rodovias. Então tem esse gap ainda de manutenção das rodovias hoje. O governo do Estado tentou fazer um programa, vou falar um pouquinho sobre os resultados daqui a pouco, mas assim, precisa de um investimento muito maior no volume de recursos, porque não se fez uma manutenção preventiva lá atrás, e hoje em dia o gasto é muito maior. O cálculo da Fiesc, um outro cálculo, é que a cada dólar que você gasta em uma manutenção preventiva, você economiza 3 lá na frente para uma obra de restauração. Então a gente vai pagar hoje muito mais caro para um Estado que é deficitário, não tem esse dinheiro, mas muito mais caro a restauração, que não foi feita a manutenção lá atrás. Eu quero voltar mais tarde sobre essa conta aí que você acabou de falar da Fiesc, mas antes eu queria uma avaliação do Emanuel também sobre as rodovias. Eu estava aqui pensando o seguinte, né, porque a gente começou a ter verdadeiramente a produção, a indústria utilizar maciçamente transporte rodoviário na década de 50, no governo Juscelino, que se investiu muito, né, nessa coisa de tirar muito do transporte ferroviário o escoamento de produções. E é claro, né, que com a produção hoje brasileira escoando por caminhões pelas estradas, uma hora ou outra as estradas precisam de uma forte ação do governo para melhorar, né, o pavimento, etc., a infraestrutura. Mas eu acredito que Santa Catarina, sendo um estado muito pujante economicamente, frente a outros, a gente tem um desenvolvimento incrível econômico. Eu acho que nós poderíamos pensar, a estas alturas do campeonato, em investir muito mais na retomada do transporte ferroviário para deixar mais as rodovias aí, o governo não se preocupar tanto com rodovias. Você falou no início aí, quantos quilômetros são de rodovias estaduais aqui em Santa Catarina? 6.076. Só 6.000 quilômetros de rodovias estaduais. Como vai fazer a gestão de tudo isso? Imagina só, é a mesma coisa, o cobertor é curto. Você vai começar a arrumar um lugar, quando você chegar lá no último, o primeiro ponto que você passou já está totalmente esburacado, muitas vezes o pavimento utilizado não é de boas condições. E isso a gente tem visto frequentemente nas rodovias estaduais. Até teve um dia, Gadotti, Muricy, que teve uma cena que me chamou muita atenção. Era uma chuva aqui em Florianópolis e eu estava passando na SC 401 e eu olhei lá o policial rodoviário com um saco de asfalto frio colocando, fechando um buraco. Então o Estado não tem como dar conta de toda essa malha rodoviária hoje. Por isso que eu defendo, eu já lancei aqui esse desafio na largada, porque realmente a gente tem que passar por um processo de melhorias e de investimentos em transporte ferroviário para liberar as estradas de escoamento da produção, etc. Isso Santa Catarina tem condições de fazer, Santa Catarina pode encabeçar um movimento nacional desse, Santa Catarina tem força política. Eu acredito que muitas vezes esse tipo de coisa não ocorre
porque os nossos políticos algumas vezes fecham os olhos para isso. Você está querendo dizer que é uma boa oportunidade para a gente discutir e questionar o modelo que vem sendo adotado há muitos anos, que é um modelo que prioriza a rodovia em detrimento de outros modais, né? Falando nisso, 68% é o modal rodoviário no país, é muita coisa, né, em detrimento dos outros. Certamente seria muito mais barato hoje você, né, escoar uma produção, vamos pegar aqui um exemplo de uma produção de grãos, você escoar a produção por trem até o porto, sei lá, o porto de Itajaí. Vou escoar a produção lá do oeste até o porto de Itajaí por um trem do que pela estrada. Pela estrada, daqui a pouco, como a gente vai comentar daqui a pouco, é o caso, vai ter que fazer concessão de estrada, vai ter que botar pedágio na estrada, o governo vai ter que estar... E com certeza lá o preço final fica muito mais caro. Entendeu? Então é um momento da gente começar a sentar, vamos ver como é que a gente pode resolver esse problema, porque dessa forma como está hoje, só no rodoviário, chega uma hora que o governo também não dá conta. Maurício, eu queria que você comentasse sobre isso também, mas já em seguida falasse sobre a questão do projeto Recuperar. Você falou que o cobertor é curto e realmente tem pouco dinheiro em caixa. Né? Queria que você comentasse esse projeto do governo do Estado, que foi lançado em setembro do ano passado e que basicamente prevê investimentos por intermédio de consórcios municipais. Começando pela ferrovia? Sim, sobre essa observação do Emanuel. A projeção do governo federal para fazer essa ferrovia de leste a oeste de Santa Catarina, né, ligando principalmente a produção, né, agropecuária, enfim, é mais ou menos lá uns 7 bilhões. Até o setor produtivo contesta, esse número diz que é menos, que o estudo teve problemas na sua execução. Se a gente comparar com os orçamentos do DENIT, da infraestrutura estadual, se fizesse um bom financiamento, 7 bilhões não é muito. Mas a própria União enfrenta um problema financeiro muito pior que o Estado de Santa Catarina e não tem dinheiro para fazer essa obra, muito menos em questão de financiamento, enfim. Eu fiz um levantamento junto ao DENIT agora no início do ano, saiu a LOA de 2020 agora da União, e a previsão de manutenção para rodovias federais do DENIT era de 136 milhões. Só para esclarecer o leitor, LOA, Lei Orçamentária Anual. Isso. 136 milhões previsto... Leitor não, telespectador, desculpa. Previsto no CREMA, que é o Programa de Manutenção do DENIT, para as rodovias federais de Santa Catarina. Esse valor vem caindo ano após ano. Ele era de 200 milhões em 2017, 2016, foi caindo ano após ano. E o ideal que se calcula é que se fossem 400 milhões. Somente para a manutenção das rodovias da malha que a gente já tem. Sim. Então tem um problema financeiro muito grave. Né? É claro que se a gente falasse que fizesse um financiamento lá na frente, tu recupera com uma certa facilidade. E um outro estudo que a gente fez lá na agência, quanto ao projeto Recuperar, foi para ver os resultados do projeto no ano de 2019. O governo anunciou o projeto tarde, mais ou menos em maio, e prometeu 74 milhões para a manutenção de rodovias. E assinou o primeiro contrato em setembro, né? Isso, demorou muito. O governo Moisés definiu a infraestrutura como uma prioridade, o governo falava disso nas coletivas, enfim, ele destacava esse ponto sempre, mas demorou para sair esse modelo foi firmado com os prefeitos, e não só o setor produtivo, mas os próprios prefeitos falaram para o Moisés, olha, infraestrutura, as nossas rodovias têm que ser prioridade, manutenção, conservação das nossas rodovias tem que ser prioridade do governo. Ele falou, ok, vamos montar um projeto. O projeto demorou para sair do papel. Quando saiu do papel, saiu com a promessa de 74 milhões e até o final de 2019 tinham sido empenhados 11,8 milhões. Isso. No cálculo, dá cerca de 16% do que foi prometido pelo Estado foi realmente executado. E essa diferença que ficou para trás não vai ser recuperada para 2020. O que a Secretaria da Infraestrutura tem para programado de projeto Recuperar para 2020 são 120 milhões. Só que o ano passado foi executado só 11. Então 120 não vai ser suficiente para você recuperar minimamente a malha estadual, que a gente sabe que é muito esses números são números oficiais, né? Só para... Sim, números repassados pela assessoria da Casa Civil. Eu queria agora chamar o VT do deputado Maurício Goulart, que fala justamente isso. Ele pede prioridade do governo do Estado para as obras de infraestrutura rodoviárias. As rodovias estaduais, na sua quase totalidade, estão numa situação bem precária. Eu entendo aí que antes de iniciarmos novas obras, nós temos que manter as estaduais que nós temos.
Se você pegar aqui no Planalto Norte, Canoinhas, Major Vieira, Matos Costa, Porto União, na região de Caçador, pega a 114 na região do Alto Vale, em muitos locais está em grande dificuldade. No oeste, nós temos lá várias rodovias, a 283, que é uma paralela à 282 e pega todo o oeste, situação bem precária. Eu fiz uma gravação da 305 Campo Herê a São Lourenço do Oeste, com chuva, a manutenção jogando um asfalto frio, que vai durar ali 2, 3 chuvas, não dura um mês. Então, eu entendo que o governo tem que ter essa preocupação e será a prioridade agora da nosso bloco, a nossa bancada do Oeste, a questão das rodovias estaduais. Vamos trabalhar muito essa questão e se envolver até como bloco na questão das federais, principalmente no Oeste, a 282, 163, 158, são rodovias fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Então, eu vejo que infraestrutura, rodovia é e deve ser a prioridade do governo do Estado. Nós dependemos da agricultura e a grande base da agricultura está hoje sem transporte, tanto para receber o grão que vem do centro-oeste do país, que vem do Paraguai e da Argentina, quanto trazer a produção dos frigoríficos do oeste para os portos catarinenses. Então, a prioridade tem que ser a rodovia, as rodovias, e a prioridade tem que ser melhorar, manter o que tem e depois construir novas opções. Como vocês perceberam, eu queria que vocês comentassem, o deputado ele pede prioridade para as rodovias, para o investimento em rodovias, mas ele acha mais importante que o governo foque em prevenção e conservação do que em obras novas. O que vocês acham disso? O governo ele precisa com urgência focar em prevenção e manutenção das rodovias pelo fato do seguinte, porque as rodovias estão abandonadas. Então, de uma hora ou outra, o governo vai ter que começar a se centrar, né? É que eu tenho uma coisa também que eu muito critiquei já no passado, que Santa Catarina tinha 2 órgãos de infraestrutura, né, para cuidar de rodovias e malha rodoviária e infraestrutura do Estado. Tinha o DEINFRA e a Secretaria de Estado da Infraestrutura. Com 2 órgãos de infraestrutura, o governo parece que não vai até agora, né, em termos de infraestrutura. Aí você passa nas principais rodovias estaduais hoje, tá, tudo bem, não vou citar Florianópolis de exemplo, porque senão fica assim, mas fala Florianópolis. Se você for em qualquer rodovia estadual do interior do estado, você vai encontrar exatamente o mesmo problema que você tem em Florianópolis. É o problema de pavimento e a sinalização que está desaparecendo. Por quê? Porque não se tem um trabalho de roçagem. Vai lá, faz o trabalho de roçagem para dar uma limpada, uma melhorada no ambiente da rodovia. Aí, uma vez até, inclusive já um tempo atrás, questionei, puxa vida, por que demora tanto? Por que não vem fazer uma simples roçagem na rodovia? Que não é um bicho de 7 cabeças, né? Fazer uma roçagem numa estrada para melhorar. Não, mas é que venceu a licitação e aí a gente tem que contratar, daí uma empresa por rodovia, porque não sei o quê, parará. Sabe, é sempre uma desculpa para evitar, assim, de assumir. Não, realmente, o problema é nosso, a gente tem que resolver. E enquanto o Estado, eu volto a frisar aqui, enquanto o Estado não assumir o papel de gestão dele, porque pelo menos até agora eu não vi quanto aos problemas em rodovias. A gente precisa que o Estado assuma o papel dele de gestão e realmente toque o barco. Vamos agora pegar o caso da 401 aqui. Né? A 401, o governo lançou uma revitalização da rodovia. Né? Eu, como morador daquela área que utiliza a rodovia SC401, pensei, puxa vida, agora vai melhorar. Está resolvido o meu problema, não vou estar mais passando por buraco. Tá? Bom, na vinda aqui para a Assembleia, eu passei, olha, sem mentira nenhuma, eu contei ali na região de Santo Antônio de Lisboa uns 5 buracos perto do posto da Polícia Rodoviária. Então, começaram a fazer o trabalho, e não é um trabalho de recuperação, Gadotti, Muricy. Eu sou meio crítico a esse tipo de coisa. Mas porque a gente está vendo um tapa-buracos de luxo, não é uma recuperação. Mas o projeto prevê revitalização. Mas não no pavimento, porque o pavimento, eles passam um pavimento novo num ponto, no outro ponto fica o pavimento antigo, primeira chuva que vem, sabe como é que é? Vai lá e abre o buraco no pavimento velho. Entendeu? É um tapa-buracos de luxo. Por isso que eu sou crítico a essa revitalização da SC401.
O projeto do governo, números oficiais, e o projeto prevê a recuperação daquele trecho, e o valor não é pouco, né? São 33 milhões. Pois é. Inclusive, a Secretaria notificou a empresa esse mês para que acelere a obra, que realmente está num ritmo muito lento. Pois é, e quando você pega uma obra com valor desse porte, tipo, 33 milhões de reais, não é 33 reais. Agora, você pensa que, não, vamos melhorar todo o pavimento da rodovia. Não, mas não é um Antes de pedir para o Muricy comentar sobre essa questão da gestão, eu queria só pontuar que você falou que o problema é generalizado, não é só numa região do Estado. Exato. E o deputado Maurício Guzulá faz questão de enfatizar isso. Ele acaba de assumir a coordenação da bancada do Oeste, mas ele defende que os investimentos sejam em todo o Estado, porque Sim. ele entende que realmente a necessidade é estadual. Só para pontuar isso que eu acabei não falando ali no início. Muricy, você falou do projeto Recuperar. O projeto Recuperar do Governo do Estado, dessa nova gestão, ela é baseada nessa parceria com os municípios através dos consórcios municipais. Inclusive, um dos argumentos é que tem diminuído o valor dos contratos. Qual a tua avaliação inicial desse modelo aí de gestão? Pode ser benéfico aí para o Estado, para melhorar a infraestrutura rodoviária? Pode ser benéfico porque segue a ideia dos próprios prefeitos de que eles estão mais próximos da necessidade lá nos municípios, então eles sabem em qual SC e precisa ir o recurso, né? Não é o governo que vem de fora para dizer onde é, ele sabe onde está o principal problema, porque ele está lá e conhece a região e ele tem a resposta dos moradores. Então, por isso, sim, é muito importante e muito bom que os prefeitos assumam o protagonismo de executar esses recursos. Só que precisa combinar com os prefeitos. A gente está falando de 295 municípios, são 295 prefeitos que pensam de formas diferentes. A gente teve o problema de Blumenau, o prefeito de Blumenau não quis entrar no consórcio, os outros municípios quiseram. Então, esse problema burocrático foi o principal problema para o projeto Recuperar não ir para frente. Não foi uma questão só de dinheiro. Dinheiro tinha. E ele não foi empenhado por uma questão burocrática. Chegar a um consenso sobre o modelo. Sim, chegar a um consenso. No primeiro contrato foram 64 municípios, se eu não me engano. Sim, do Sim Catarina, né? Sim, depois teve mais uma Depois foi expandido. Por esse levantamento que a assessoria da Casa Civil me passou, terminou 2019 com obras executadas em 4 ou 5 consórcios. E aí já tinha sido liberado a questão burocrática para mais 3 consórcios. Somando esses 4 ou 5 que obras foram executadas, dava mais ou menos 118 municípios, 120 municípios. Não dá nem a metade dos municípios que a gente tem no estado. Então, precisa vencer o processo burocrático para que os municípios entrem no projeto e entrem entendendo e tenham facilidade para pegar o recurso e gastar. Por que os prefeitos não querem entrar? Por que alguns prefeitos não querem entrar? Por que eles questionam o modelo? O modelo, à primeira vista, parece bom e o governo faz propaganda disso. Conversar mais, então. Sim, precisa estar muito alinhado com os prefeitos. Os prefeitos querem melhorar as rodovias lá, eles têm a cobrança, né? Então, é uma questão de ajuste do governo e também de ser mais rápido. O projeto foi lançado somente em maio, para os primeiros contratos saírem em setembro. Demorou muito para sair, para o que é prioridade demorou muito. Antes de terminar o primeiro bloco, a gente já está quase no fim, mas acho que ainda dá tempo da gente falar sobre essa questão que você levantou antes, de cada $1 não é investido em prevenção, acaba acarretando em gastos depois, né? Sim. A gente tem exemplos, é esse raciocínio, né, Muricy? Isso. A gente tem exemplos aqui em Florianópolis que são representativos, né? As 3 pontes, a ponte Hercílio Luz e as pontes Colombo Salles e Pedro Ivo. É isso que aconteceu, né? Exatamente isso que aconteceu com as pontes, quer dizer, não se fez a manutenção preventiva nem a conservação e agora o contribuinte está gastando muito mais para fazer esses reparos aí. E é isso que vai acontecer com as estradas ou já está acontecendo. A ponte, eu faço sempre uma referência pela ponte Pedro Ivo, porque a Pedro Ivo tem a minha idade. Né? É simples assim de fazer uma analogia, né, com essa questão, porque se a gente se cuida como pessoas, a gente vai tomar banho, a gente usa um creminho, a gente, sei lá, passa talco, uma analogia boba. A gente, se a obra é importante, como a ponte Pedro Ivo, ela também tem que ter o mesmo cuidado, tem que ter uma reforma, tem que ter gente lá cuidando para ver se não está caindo o reboco dentro do mar, uma série de circunstâncias.
Então, se a gente se cuida, a ponte também tem que ser cuidada. Né? E agora, o governo vai investir milhões de reais para recuperar as 2 pontes da capital. E vai chegar num ponto, que inclusive os meios aí já divulgaram, né? Que quando chegar na reforma da ponte Colombo Salles, lá nas juntas de dilatação, porque as juntas são diferentes da ponte Colombo Salles e da Pedro Ivo. A da Colombo Salles é um metal que entra no outro. Inclusive, ela é meio parecida, a junta de dilatação da Pedro Ivo, que é a mais nova, ela é parecida com a junta de dilatação da ponte Hercílio Luz. Quem foi lá já viu, né? Caminhou lá na ponte agora com a liberação dela. E a ponte Colombo Salles não. A ponte Colombo Salles já é um concreto com apenas uma faixinha de metal no meio. Então, vão ter que fechar. Imagina só fechar uma ponte em Florianópolis para fazer a reforma. E, bem, essas obras, esse exemplo das pontes deve servir de referência aí para os gestores, né? Para que não se repita nas estradas. Porque olha, tem ponte no Rio de Janeiro, sei que está apertado o bloco, mas tem pontes no Rio de Janeiro como o Rio Niterói, tem ponte no Espírito Santo que liga também uma ilha. Vocês imaginem se não dá manutenção nessas pontes. Vai ser igual às pontes da capital. Sim, daqui a pouco a gente continua a falar sobre isso. A gente vai para o intervalo e volta falando sobre a BR-101 e o leilão para a concessão do trecho sul. Estamos de volta com a edição extra. Nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre o edital de concessão para o trecho sul da BR-101. E a gente começa ouvindo um VT do deputado Volney Weber, do MDB, sobre o assunto. Como o diálogo se encerrou, nós fomos estudar o processo para ver o que tem ali dentro que ninguém quer recuar. E encontramos irregularidades. O estudo é ultrapassado, é de 2015. Nós vivíamos em 2015 o maior recesso econômico do nosso país. Então, se entende que o fluxo de veículos, na época, era muito menor. Mesmo assim, se passou já 5 anos. Uma concessão tem que ser feita 18 meses depois do estudo. 5 anos depois, a realidade é outra, é muito mais veículos. Então, ali tem uma irregularidade. Então, se fez um estudo e um cálculo de tarifa com os números encontrados em 2015. E nós temos hoje, acredito eu, que o dobro de veículos. Então, veja só, a tarifa ela é calculada naquele número reduzido e vai ser cobrada de um número grandioso. Eu entendo como um superfaturamento. Outra irregularidade, 70 quilômetros de vias marginais, que está previsto lá nos estudos em 2015, que está lançado no edital recentemente agora, e não se modificou isso, mas vale ressaltar que dos 70 quilômetros previstos nos estudos de vias marginais, desses 70, pela demora da concessão de 2015 a 2020, o governo federal, através do DENIT, já executou praticamente 30 quilômetros desses. Então, olha só, a empresa que vem participar do leilão, ela vai entender pelo edital que ela tem que fazer 70 quilômetros. Na verdade, já tem 30 pronto. Então, isso vai refletir no valor da tarifa, porque se ela soubesse que não precisaria fazer mais os 70, ela ofereceria um preço talvez mais reduzido. Então, enfim, tem várias irregularidades. Nós não concordamos com isso, por isso a decisão da judicialização. Nós não somos contra a concessão da rodovia. Porém, nós esperamos que o governo faça uma concessão da rodovia de um modelo moderno, não ultrapassado, exemplo de Florianópolis a Joinville, ao Paraná, que não funcionou e não funciona. Um modelo ultrapassadíssimo. Nós precisamos de um modelo com tecnologia e tal, e funcione. Muricy e Emanuel, o deputado, como vocês viram na fala dele, ele não é contra a concessão do trecho da 101, mas ele questiona algumas questões do edital, como, por exemplo, o número de pedágios, o valor do pedágio para o motorista, né, para o contribuinte e outras questões. O que vocês acham, primeiro, do modelo de concessão para as rodovias federais? Vocês acham que, por exemplo, a experiência do trecho norte funcionou? Vale repetir no trecho sul? E também eu queria que vocês avaliassem essa ação aí, comentassem essa ação judicial que foi protocolada pela FECAM a pedido da Associação de Municípios ali do Sul. Quer começar? Olha, para mim o modelo do trecho norte é fracassado, porque a partir do momento que você dá uma concessão numa rodovia
e que você não tem uma NTT da vida que fiscalize esse contrato, um governo que fiscalize esse contrato, acontece o que aconteceu aqui com a Arteres Litoral Sul, né, que antes era autopista, agora é Arteres, que não construiu no prazo o contorno viário. Está aí a Fiesc, né, de prova. Fizeram já dezenas e dezenas e dezenas de estudos em relação ao contorno viário e cada vez a gente vê um prazo final para a obra e a obra parece que não chega nunca, parece que estamos num túnel e a gente ainda não enxerga a luz no fim do túnel. Temos a questão do Morro dos Cavalos, que é ali, né, um ponto muito ruim. Tivemos ali no início, quando se começou a falar em duplicação da BR-101, né, não, vamos ter um túnel no Morro dos Cavalos que vai fazer essa transposição. O túnel parou no projeto, alguém sentou em cima do projeto do túnel e a coisa não andou na BR-101. Quem passa hoje nesse trecho da Grande Florianópolis sabe, é um caos. Você não tem para onde sair, é uma avenida, parece uma cidade. E aí, se você está levantando questões pontuais aí, né? Isso. Mas sobre especificamente o modelo de concessão e de concessão iniciativa privada para rodovias. Você acha que pode ser... O modelo é bom, mas agora o problema é quando alguém não fiscaliza esse modelo e que não faz a empresa que foi contratada cumprir o que ela foi designada a cumprir. Mas a coisa que me contratar é dizer assim, não, olha, você vai escrever uma matéria, mas olha, você vai ter que escrever com uma caneta. E eu estou escrevendo com Falta lápis. fiscalização, então. Falta fiscalização no contrato. Muricy. Das duas alternativas, ou ter uma concessão ou deixar para o DENIT realizar obras, enfim, e não dar dinheiro para o DENIT, a gente tem duas alternativas que me parecem ruins. Um para o problema da fiscalização e o outro para o departamento não ter o dinheiro para fazer a manutenção das estradas. A gente vê problemas na 101 Norte, que a gente também vê problemas na 470, enfim, você precisa de dinheiro, de recurso para fazer a manutenção da rodovia. Eu gosto do modelo de concessão, acredito que ele pode ser justo com quem utiliza realmente a rodovia, né, que vai ter seus ganhos, por uma questão também de segurança da via, filmagem, todas as contrapartidas que a agência exige, mas que demandam, né, uma devida fiscalização. E nesse caso, eu acho que tem 10 anos, 13 anos de diferença entre um edital de concessão e outro. Então, é muito diferente. Eu acho diferente a expectativa comparar. É que esse contrato esteja melhor amarrado, digamos assim, do que o que foi assinado há um tempo atrás. Né? Sim. A diferença de tempo é muito grande. São dois trechos diferentes, que têm tráfegos diferentes, né? Têm características diferentes. E não dá para a gente comparar. Olha, o preço do norte vai ser mais barato que o do sul. Foi feito o edital naquela época em outras condições e o edital do sul agora está sendo feito em outras condições. Por exemplo, o norte ele tem uma tarifa de pedágio mais barata. A gente não sabe quanto vai ser o do sul ainda, porque depende do leilão. Mas, por exemplo, o norte precisaria de investimento na região de Itajaí, na região de Joinville, de alargamento de pista, que se a NTT fosse autorizar, isso geraria consequência também na tarifa do pedágio. Então, talvez para tu ter uma rodovia ali, a 101 Norte, com mais capacidade, ela melhor adaptada, talvez a gente tivesse também, mais uma vez, um aumento da tarifa. Antes de entrar nessas questões específicas que estão sendo contestadas nesse edital do Trecho Sul, eu queria comentar, eu acho que a gente não tem como fugir disso, a ausência da Arteres Litoral Sul dessa licitação que cuida já administra o Trecho Norte, a ausência dela na licitação do Trecho Sul. Ela não apresentou a proposta com a justificativa de que pretende priorizar o contorno viário, que está emperrado e que agora está com prazo previsto para entrega em final de 2022. Vocês acham que foi uma decisão adequada, de bom senso? Porque todo mundo esperava que ela entrasse na disputa, que a empresa entrasse na disputa. Sim, mas para mim foi adequado, porque ela tem que primeiro terminar o que ela começou, né? Você começar uma coisa... É um investimento grande também, né? É um investimento grande. Começar uma outra coisa sem terminar a primeira ainda é muito complexo, né? De fazer uma avaliação. Mas é uma decisão acertada essa. Primeiro tem que terminar o contorno viário. E até a gente viu aí, né, que fez muito efeito barulho feito por algumas campanhas para que a Arteres agilizasse essa obra do contorno viário, que agora está com esse prazo de 2022, ainda assim muito atrasado em relação ao primeiro cronograma lá atrás, mas pelo menos agora, né, a gente consegue ter uma noção de quando vai terminar, se é que vai terminar mesmo nesse prazo. Mas para mim é acertada essa decisão.
Também acredito que seja uma decisão acertada, mas se a artéria tivesse entrado no leilão, talvez ela entrasse com uma competitividade maior, por já cuidar do trecho norte, né? Já ter uma estrutura montada em Santa Catarina, ela talvez pudesse oferecer no leilão uma oferta menor. Tem 3 empresas, poderiam ter 4, talvez a concorrência ajudasse a ter uma tarifa menor no preço do pedágio, mas que bom que foque no contorno viário, todo mundo espera essa obra o mais rápido possível. E sobre esses itens, esses questionamentos que estão sendo feitos, primeiro também é bom destacar que, apesar da ação ter sido ingressada pela FECAM a pedido das associações, não existe um consenso no sul do estado, né? Há quem defenda lá a continuidade do processo de licitação, de concessão, porque entende que a obra é urgente e não quer esperar mais tempo ainda. Mas, enfim, a questão está judicializada e acho que a gente podia comentar um pouquinho os argumentos que estão sendo usados no processo para tentar suspender a licitação. Uma delas é o número de pedágios, com o argumento de que vai ficar mais caro para o contribuinte, né? E, efetivamente, pelo valor mínimo, vai ficar mais caro do que o trecho norte, né? Emanuel. O número de pedágios é cerca de 4 aí, que são instalados na BR-101. Esses tempos eu estava até pensando sobre isso, estava pensando aqui como vai ser mais caro vir tirar férias aqui em Santa Catarina quando esses pedágios começarem a funcionar, se é que vão começar a funcionar nesse número, né? Porque vai que de um dia para o outro sai alguma decisão aí que, sei lá, derrube pelo menos uma dessas praças de pedágio. Agora, você saindo, por exemplo, de Porto Alegre para vir para Florianópolis, por exemplo, você vai pagar um pedágio em Gravataí, outro em Três Cachoeiras, que recentemente agora começou a funcionar e começaram a cobrar porque a rodovia foi concessionada, a BR-101, no trecho do Rio Grande do Sul, no ano passado. E aí assumiu uma empresa chamada CCR, que ela está administrando agora tantos pedágios da BR-290, né, que faz aquela ligação ali perto do litoral do Rio Grande do Sul até Porto Alegre, que é a Freeway, que chamam, né, como esse pedágio agora novo, foi construído recentemente. A CCR está nessa disputa aqui, né? A CCR também está nessa disputa, né? Pois é. E eles têm, pelo menos pelo que a gente observa, assim, eles têm feito um trabalho bom, assim, eles estão recuperando muitas estradas ali. Aliás, tinha trechos muito ruins na BR-101 no Rio Grande do Sul que eles já estão trabalhando para recuperar. Agora, já pensou? Ter que pagar um pedágio em Gravataí, outro em Santo Antônio da Patrulha, outro em Três Cachoeiras, mais 4 na BR-101, mais um em Palhoça, quer dizer que são 8 praças de pedágio entre Porto Alegre e Florianópolis, o que é um número muito alto em termos de praças de pedágio. Então, certamente, se eu fosse político hoje, eu estaria batalhando para derrubar uma parte dessas, pelo menos 2 praças de pedágio, dessas 4, porque eu acredito que 2 já é de bom tamanho nesse trecho da BR-101. Mas eu acho que a discussão, esse debate é relevante, mas não existe uma outra discussão que talvez prevaleça, que é, vai efetivamente melhorar a qualidade da rodovia e a prestação do serviço público? Mas eu concordo que com 2 pedágios, né, a concessionária já consegue resolver todos os problemas da rodovia. É muita gente passando todos os dias na BR-101. Vai fazer a cobrança, vai cobrar e vai resolver. Tem trechos hoje que estão ruins na BR-101 Sul. Tem. É tudo duplicado, mas tem trechos ali, por exemplo, ali depois de Paulo Lopes, depois do túnel ainda, né, do Morro do Agudo, mais para frente, tem uns trechos ali que tem buraco, o pavimento parece que já está se espedaçando e tal. Obviamente que o momento que uma concessionária assumir, ela vai cuidar do túnel, vai cuidar de recuperar esse pavimento. Quando der um problema na estrada, eles vão atender, como constantemente acontece. Agora, para mim, 2 pedágios já é de bom tamanho, de bom grado. Resolve o problema da BR-101, agrada o pessoal do setor produtivo, que certamente vai ter que aumentar o preço para cobrir o frete, né, que vai também aumentar. Enfim, é uma série de circunstâncias que vai atingir lá na frente o consumidor, né, o morador de Santa Catarina. Tem uma questão nesse processo todo, Fábio, que foi a demora na FECAM em agir. Porque essa discussão não é nova, né? Já se fala nessa concessão da BR-101 Sul há muito tempo. E a NTT fez reuniões, fez audiências públicas, teve uma discussão prévia sobre esse assunto, para essa questão de justiça entrar agora mais no final do processo. A gente já está à beira de escolher qual empresa vai pegar a concessão, e a gente não sabe se vai acontecer de fato, porque pode ser que a todo momento a gente está com medo de que a justiça trave o processo, enfim, esse tipo de garantias. Essa discussão sobre o edital, sobre as condições do edital, deveria ter sido feita lá atrás. O edital deveria ter sido, essa contestação deveria ter sido feita lá atrás. E essa questão da FECAM entrar agora,
empresários falam, essa questão da judicialização. Isso, da né? insegurança Isso jurídica. traz insegurança. O que eles dizem? Que se alguém estiver entrando na justiça contra o edital, e o edital pode mudar, isso afasta empresas de investir. Né? A empresa vai estar insegura para investir, porque pode ser que mude a regra, pode ser que não aconteça, pode ser que atrase, e a empresa faz um cronograma baseado naquele investimento. Inclusive, gerou um certo desconforto entre a FECAM e a Fiesc. O presidente da Fiesc disse num encontro recente que reclamou da morosidade do processo, porque falou, não, foi amplamente discutido, a NTT fez o que tinha que fazer, as audiências públicas, as reuniões, fez tudo o que tinha que fazer, para agora a gente dar seguimento no processo. Deixa com uma segurança jurídica, você vai ter mais empresas entrando no processo, e aí a competitividade vai fazer com que o preço abaixe. Né? Fez essa reclamação, e inclusive dizendo que a NTT, nesse caso, fez o trabalho que precisava fazer. A Fiesc se manifestou favorável, né, à continuidade do processo, da concessão, e um dos argumentos é de que, por exemplo, a situação atual das estradas, a precariedade das estradas, aumenta o custo logístico do transporte rodoviário em pelo menos 28%, no mínimo. Né? E isso é representativo, né, para o setor econômico. Né? Agora, antes, para terminar essa discussão, o outro argumento também é de que o edital está baseado num estudo muito defasado. Acho que também faz sentido, né? Se não considerou, por exemplo, primeiro considerou um tráfego muito desatualizado, a gente sabe que a BR-101 nos últimos anos aumentou muito o tráfego, não teria considerado o movimento do final de ano. Então, assim, a pergunta é, isso pode ainda ser considerado a partir da contratação da empresa ou não? Tem como resolver, mas eu acho que é uma discussão relevante. Mas a NTT pode, ao longo do processo, mudar e dar um aditivo, fazer uma outra medida que contempla a empresa com um novo investimento, com uma nova mudança, como é o que se busca hoje no Norte. Né? A Arteris já manifestou o desejo, que se a NTT autorizar que a gente faça um viaduto aqui em Itajaí, faça uma terceira pista aqui em algum lugar, a gente vai fazer porque é necessidade. A própria concessionária fez um estudo que, para adequar o fluxo atual, tanto tempo depois do início da concessão, que se faça. Então, você pode mudar a regra mais para frente, de acordo, claro, com uma devida discussão dentro da agência. Né? Manuel. Eu concordo com o Muricy, se o governo agir nesse sentido, né, de poder autorizar as concessionárias. Né? Agora, como essa situação dos pedágios está judicializado no Sul e a gente vai ter agora a abertura dos envelopes, eu acho muito difícil se reverter uma situação dessas de 4 praças de pedágio agora. Né? Pode ser que no futuro, como a gente teve aí aqui em Palhoça, que o pedágio era no meio da cidade, e aí depois ele foi trocado de lugar, pode ser que aí no futuro talvez eles digam assim, não, a justiça decida. Não, o governo não poderia ter colocado 4 praças de pedágio. Agora, eu acho muito difícil isso da noite para o dia. É muito complicado uma decisão dessas, mas talvez no futuro, muito bem articulado politicamente, para conseguir uma decisão judicial favorável, aí sim. Mas a política tem que estar junto nesse processo, para que o produto não fique tão caro também para o catarinense, porque uma hora ou outra... Agora, só para fazer uma analogia aqui com esse negócio do verão, do movimento, o movimento do verão é um movimento sazonal. Pode ser até que estudo esteja defasado em relação ao movimento diário da BR-101, mas o movimento do verão é sazonal. Puxa vida, de janeiro a março, no máximo, né, a gente tem aí uma movimentação acentuada, acima da média, que quando tiver o pedágio, certamente a concessionária vai arrecadar mais para poder investir mais na rodovia. No mais, a gente vai ter ainda, né, durante todo o ano, o trânsito normal da BR-101. Agora, seria interessante que nós tivéssemos um estudo atualizado, mas não feito em janeiro e fevereiro, um estudo feito, sei lá, em agosto, em julho, dizendo assim, não, são tantos carros por dia que transitam pela rodovia e a necessidade é essa. Bom, dentro dessa necessidade, será que 4 praças de pedágio conseguem atender, ou 1 ou 2? Aí sim a gente vai ter uma outra noção desse processo. Rapidinho, antes de terminar esse bloco. Eu tenho uma percepção de que havia uma resistência maior há alguns anos em relação a pedágio, a pagar pedágio nas rodovias. Eu estou certo na minha avaliação de que as pessoas estão menos resistentes a pagar ou não? Acho que sim, estão menos resistentes sim. E pelo fato, muito porque algumas concessões deram certo. Né? A gente tem a concessão lá que antigamente era da Concepa,
no Rio Grande do Sul, até ali próximo à BR-101, deu certo. Era um atendimento muito rápido, era muito bom o atendimento na rodovia. Acho que dá para a gente citar também assim, essa questão da concessão dos aeroportos. Foi muito bom, deu muito certo. Florianópolis é o case mundial disso. Né? Deu certo. Concessionaram um aeroporto para a empresa suíça, eles vieram construir um aeroporto de primeiro mundo. Dá certo uma concessão. Agora, eu volto a frisar aqui o que eu falei mais cedo aqui no programa. A gente pode concessionar, mas a gente tem que cuidar do contrato, a gente tem que fiscalizar, os políticos também têm que estar em cima, fiscalizando. Porque senão acontece o que aconteceu com a Artéries. A coisa vai rolando com a corda solta e o contorno viário não vai saindo e todo mundo pagando pedágio. Bom, daí também não é justo. Mas o modelo de concessão dá certo, sim. Eu acredito que dê certo não por bom humor dos usuários, mas também porque houve um certo cansaço de rodovias que foram cuidadas pelo DENIT e que não tinham o devido cuidado. Então, talvez as pessoas em algum momento dizem, não, prefiro pagar e ter uma rodovia em um bom estado para transitar, que tenha um atendimento, que seja duplicado, que a pavimentação esteja em dia, do que rodar numa rodovia sem pedágio, que eu possa quebrar meu carro, que eu possa ter um acidente, que eu não tenho atendimento, que ela não tenha iluminação adequada, que ela não tenha estrutura adequada. Tem uma outra questão, nesse caso da 101 Sul, que saindo esse trecho, desafoga também o orçamento do DENIT, daquilo que eu falei no primeiro bloco. Né? 220 quilômetros a menos de malha para o departamento lidar, sobraria um recurso para utilizar em outras partes do estado, como a 470 a partir de Indaial, que tem diversos problemas, como a 282, lá na região entre Chapecó e São Miguel do Oeste, que tem diversos problemas. Talvez isso também teria esse reflexo, em desafogar o órgão federal que está com um orçamento à míngua. A gente já acabou não situando, esse trecho sul são 220 quilômetros entre a divisa de Palhoça e Paulo Lopes até o município de São João do Sul. É isso, né? Quase lá no São João do Sul, né? É o penúltimo município de Santa Catarina, depois vem Passo de Torres e aí, né, é o Rio Grande do Sul. Bem, a gente vai entrar em mais um intervalo. No bloco seguinte, a gente vai falar sobre os principais reflexos da malha rodoviária precária e não só para a competitividade. Estamos de volta com a edição extra. Nos outros blocos nós falamos sobre a situação precária das rodovias estaduais, né? Cerca de 65% a 70% da malha rodoviária precisa de algum reparo e precisa de conservação. Isso o próprio governo do estado admite, estudos da Fiesc, estudos da Confederação Nacional do Transporte apontam. Um dos reflexos importantes da situação das estradas é a competitividade, né? As empresas gastam muito mais para transportar os produtos com a malha rodoviária do jeito que está. A Fiesc fala em 14% a mais, né? Sendo que a cada real faturado eles gastam 14%, é essa a conta. No Brasil, o percentual é 11% e o número dos outros países, o percentual dos outros países é 8%. Então, é um dado muito representativo. Então, acho que a gente pode começar a falar sobre isso. Quer dizer, a primeira questão é o prejuízo econômico de ter uma malha rodoviária ruim, sem conservação, enfim, né, do jeito que está. Então, eu queria que o Muricy começasse a falar sobre isso especificamente, por favor. Pela geografia do estado de Santa Catarina, a gente tem uma produção muito grande e exportadora no oeste, né? E essa é uma característica que a gente tem faz um bom tempo e a gente exporta pelo litoral, né? Então, a gente tem um grande desafio de trazer 400 quilômetros, fazer esse transporte. Setores que lideram no país, né? Sim, muitos exportadores e uma exportação com valor agregado, né? Então, a gente tem essa dificuldade de fazer essa ligação entre o oeste e o leste do estado de Santa Catarina. Isso afeta diretamente, já pelos estudos que você falou, a nossa economia, enfim. Santa Catarina já tem uma boa condição econômica, dos seus produtos, enfim. Imagina se a gente tivesse uma infraestrutura adequada. Aí entra uma questão de ferrovia muito importante, entra uma questão de mobilidade muito importante, de obras de infraestrutura que a gente precisa fazer pensando também no futuro, né? A melhoria das estradas, hoje a gente fala em duplicação da BR-470, que é esse elo de ligação entre o oeste e o litoral,
de uma duplicação que talvez daqui a uns anos já não seja mais suficiente para um trânsito que a gente vai ter. É uma questão que a gente precisa discutir mobilidade, ocupação do espaço público, litoralização do Estado. Isso quer dizer, enfim. desviar do litoral também, né? Claro. Tem esses corredores, né? É uma questão interdisciplinar. Pensar a infraestrutura não só como asfalto, como ponte, como investimento de recursos, mas também na questão humana, de trânsito e mobilidade urbana. Isso. Manuel. Eu estava aqui, tive um insight agora, né, ouvindo o Muricy falar o seguinte. Quando a gente passa numa rodovia que não está em boas condições estruturais, e que tem um pavimento ruim, aquela buracolândia, né, como eu costumo falar, e que a gente vê aquele pedaço de pneu do caminhão assim, no meio do caminho, isso é o reflexo de que o produto vai chegar mais caro na nossa casa. Por quê? Porque o transporte fica mais caro, o caminhão acaba quebrando, o dono do caminhão vai cobrar mais do dono da empresa para transportar o produto. Leva mais tempo. Leva mais tempo, entendeu? Então hoje é simples, parece bobo, mas é a realidade. Quando a gente passa na estrada e vê lá a estrada ruim e vê aquele pedaço de pneu de caminhão furado lá, que muitas vezes o caminhão fura o pneu, o motorista vai embora, só para mais para frente. Isso é o reflexo de que vai chegar mais caro o produto na nossa casa. Mas normalmente a gente não para pensar nisso, né? A gente não para pensar nisso. Por isso, e eu não tinha pensado em pensado nisso. Eu pensei agora ouvindo o Muricy falar e realmente é uma realidade. Né? A gente vê isso praticamente em todas as rodovias. Até aqui eu vi recentemente um pneu furado agora. Foi no fim de semana, eu estive em Balneário Gaivota. Tem uma rodovia estadual que liga ali, né, Sombrio até Balneário Gaivota. E ali você, praticamente para acessar, não é uma rodovia que passa dentro do município. Ou seja, para você chegar na rodovia estadual, você tem que entrar no município de Sombrio, né, para acessar a rodovia que ela é mais para frente que ela começa. E ali eu vi pneu, tem buraco, tem pneu rasgado, não sei o quê. Isso tudo é sinal de quê? Que o produto está chegando mais caro para o morador ou do Sombrio ou do Balneário Gaivota. E outra coisa também, que todos esses estudos que avaliam a qualidade das estradas, eles não avaliam só o pavimento, não avaliam só a questão da geometria da pista, ou, enfim, essas questões mais técnicas. Elas avaliam se a rodovia está bem servida de posto, de locais para oficinas, por exemplo, locais para restaurantes, enfim. Né? A gente também não para muito para pensar nisso, mas tudo isso é levado em conta nesses estudos técnicos da Fiesc, da Confederação Nacional dos Transportes, enfim, que acabam dando uma nota, né, e colocam as rodovias dentro de um ranking. Muricy, queria que tu comentasse também essa questão que o Emanuel levantou aí. Quando a gente fala em competitividade, a gente sempre tem um olhar muito apurado para o setor produtivo. Isso. Porque a gente quer que a economia cresça, que o Estado cresça, gere emprego, enfim, isso vai ser bom para todo mundo. Mas a gente, ao mesmo tempo que tem uma economia forte, exportadora, tem muito caminhão rodando pelas estradas. E isso, a gente pensa também que, além do setor produtivo, tem famílias, enfim, que vão passar as férias, né, estão vindo visitar o litoral, enfim, você está colocando um caminhão junto com um carro de passeio na mesma rodovia, né? A gente tem muito caminhão em Santa Catarina, né? E o caminhão, a mortalidade de acidentes que envolvem caminhão são muito maior do que em outros veículos. Não à toa, Santa Catarina tem, pelo ranking, lidera um número de morte em rodovia federal por quilômetro, né? Não tem uma malha muito grande, mas por quilômetro acidentes tem... por 100 quilômetros, a cada 100 quilômetros, isso. Sim, tem o maior número de mortes do país, né? Isso gera um caos, não só de morte, mas de pessoas incapacitadas, né? Perdas materiais, dramas humanos, como você falou. A gente tem, enfim, inúmeros prejuízos para também pensar, não apenas nessa questão do setor produtivo, né? Sim. Bem, só isso que você falou, esses acidentes aí na malha rodoviária federal catarinense, causou um prejuízo de 21,5 bilhões em 10 anos, 2005 a 2015. Isso leva em conta vários fatores, gastos com saúde pública, deterioração da pista, dos veículos, enfim. Muitos itens entraram nessa conta e que a gente normalmente acaba não pensando. É muito dinheiro. Imagina se todo esse dinheiro tivesse sido canalizado para conservar as rodovias. Estariam um tapete preto hoje. Na realidade, se eu não me engano, o último estudo da Fiesc apontou 1,5 bilhão
para conservar as rodovias catarinenses. Pois é, se eu é não me muito engano. dinheiro. É muito dinheiro, mas é muito menor do que esse prejuízo em 10 anos com os acidentes. Né? E é por isso que a gente tem que bater na tecla da prevenção. Né? Com certeza. Aqui tem um trecho aqui de rodovia de BR-101 que é um pouco assim que me preocupa muito, que é o trecho aqui do Morro dos Cavalos, né, que ali precisaria de um trabalho muito forte de prevenção, né, na estrada, para evitar esses prejuízos e evitar o prejuízo também para o setor produtivo, porque como o Muricy falou, quando a gente pensa em rodovias e prejuízo, a gente liga, né, na cabeça o setor produtivo. Ali qualquer problema que dá, tranca BR-101. Sim. E não interessa a faixa ou o lado da pista, né, que deu o problema. Um caminhão quebrado, ou um caminhão que bateu em outro, ou um carro que bateu num caminhão, não interessa. A rodovia para nos dois sentidos. Por quê? Porque não tem acostamento, ali é um trecho muito problemático, porque muitas vezes demora para artérias, que é a concessionária ainda daquele trecho, chegar para fazer o atendimento. Então ali precisaria de um trabalho muito forte de prevenção para evitar esses prejuízos aí que tu relataste. Tem uma conta que não foi feita, Fábio, que a gente está começando a se discutir agora, que é a seguinte: com uma 101 Norte, 101 Sul, com uma capacidade abaixo do fluxo que tem, do tráfego que tem, principalmente no verão, a gente não discute, por exemplo, como perde o litoral de Santa Catarina com uma dificuldade de acesso. Né? A gente fala em cargas, né? Setor de cargas, mas o setor turístico ele depende muito das pessoas virem para cá, consumirem, chegarem cedo, chegarem com conforto, ficarem aqui mais dias. Né? Então, a gente precisa que essas rodovias também façam esse fluxo. A gente viu no verão a 101 Sul aqui descida de Curitiba para Florianópolis, as pessoas estavam fazendo em 7, 8, 10 horas. Né? Isso tem um reflexo econômico também, não só no turismo, mas em bares, restaurantes, enfim, na felicidade do turista. A questão da mobilidade que acaba afetando um setor econômico importante, que essa discussão, sim, que o próprio setor turístico às vezes acaba não discutindo. Sim, e isso é decisivo para o turista, para ele escolher onde ele vai. Vou para Santa Catarina, não tive mobilidade, não consegui circular como eu queria conhecer 10 praias e conheci 5, talvez o ano que vem vá esperar em outro lugar. Esse tipo de conta econômica também existe. Agora, vocês acham que o setor produtivo, vocês estão percebendo o setor produtivo mobilizado para reivindicar esse tipo de investimento atualmente? Qual a avaliação que vocês estão fazendo dessa mobilização aí? Eles estão bem unidos pela infraestrutura. Todos eles fizeram as suas pesquisas. A FACISC fez aquele Voz Única, a FEComércio fez a carta aos candidatos, a Fiesc, que a gente já falou o programa inteiro aqui também. Então eles estão unidos por essa questão. Né? E eles estão conseguindo transpassar os seus principais problemas para reivindicar essa questão. Até conversei com o presidente da Fiesc, ele falou assim, foi infraestrutura o ano passado o principal assunto tratado pela federação, também pelo COFEM, que é o Conselho das Federações, e esse ano de novo. Por quê? Porque os problemas não se resolveram. Então, desde lá de trás, se vem falando sobre esses problemas, aqui na Assembleia se trata sobre esse assunto, não é de hoje, né? E enquanto não se resolver, esse assunto continua. Será a pauta do ano. A pauta do ano, infraestrutura, porque enquanto o problema de infraestrutura não tiver uma verdadeira atenção dos governantes, uma verdadeira atenção dos políticos em geral, né, para ajudar o setor produtivo, ajudar o morador em si, né, de Santa Catarina, a gente vai continuar, parece que patinando nesse chão lodoso. A gente precisa ter uma evolução dos problemas. Muitas vezes as soluções estão aí apontadas, se apontam as soluções, mas falta vontade política também para resolver. Tem tanta coisa tão simples que pode ser resolvido com uma vontade política, né? Como é o caso aí, por exemplo, dos pedágios na BR-101. Puxa vida, tem muita gente reclamando que são praças de pedágio em demasia, em excesso. A vontade política poderia resolver isso por Brasília. Tem essa mobilização política em Santa Catarina para isso, para tentar minimizar esse problema. Mas enfim, né, parece que a gente continua patinando nesse mesmo problema. Impressionante. O problema de infraestrutura em Santa Catarina. Você citou um case bem sucedido, que é o aeroporto Hercílio Luz, que é administrado por uma empresa suíça e que foi construído em tempo recorde. Sim. E enquanto isso, não temos o acesso pronto ainda. Exatamente. É um exemplo típico. E ali o acesso, você tem que acessar, você tem ali o acesso ao aeroporto, mas para chegar no acesso tem rodovias estaduais para chegar ali.
Né? E é impressionante hoje como, por exemplo, o governo do estado que é uma obra estadual, né? Isso, o governo do estado estava trabalhando para terminar pelo menos uma pista. Era um desespero quase na véspera da inauguração do aeroporto para terminar uma pista, senão as pessoas o aeroporto ia abrir e as pessoas não iam chegar no aeroporto. Isso. É impressionante. E ainda tem o problema da iluminação, porque não está resolvido ainda o problema do acesso ao aeroporto, né? Que está tudo escuro, tem o problema da iluminação que ainda não está superado. Para vocês verem como é difícil resolver o problema da infraestrutura. Falta vontade política. Na realidade, assim, só recapitulando para o telespectador, o aeroporto foi inaugurado em outubro, a obra, em tese, era para ter ficado pronta 100% em outubro. O prazo depois foi definido como março e agora abril. O trecho foi entregue incompleto, só com uma via, sem as estruturas guarda-reios e tal, e sem iluminação. Né? Eu acho que, nesse sentido, o poder público tem que aprender muito a priorizar a infraestrutura e dar velocidade para as obras. Né? Exatamente, exatamente. Muitas vezes tem um recurso em caixa, mas tem alguma coisa que falha. E algumas vezes, vamos fazer aqui não quero dar uma de advogado do diabo, mas tem algumas vezes que o poder público, Gadotti, contrata empresas, faz o edital de licitação, contratou lá a empresa, e a empresa não é empresa boa, não é uma empresa assim, não, essa empresa é confiável, ela vai fazer a obra, ela vai tocar a obra, a gente não precisa se preocupar com ela. Não, muitas vezes contratam empresas picaretas que não dão velocidade à obra, lá pelas tantas pedem aditivos contratuais enormes, gigantescos, e isso afeta a infraestrutura do Estado. Muitas vezes não é nem caso de má fé, são empresas que acabam entrando, o edital não bem construído, amarrado, e uma empresa que tecnicamente não teria condições de fazer aquele... E passa no edital, né? Também, passa no edital. Mas tem muita empresa picareta também que faz, que entra para depois pedir aditivo para ganhar mais em cima de uma obra que... Né? Existe uma demora muito grande entre tu licitar, se precisar romper o contrato e licitar de novo. Isso, há uma burocracia, né? Sim, um caso clássico é a Ponte Hercílio Luz, que teve um problema com a empresa até, e agora a gente tem um caso da Jorge Lacerda, aí no Vale do Itajaí também, que a empresa pediu um aditivo, a secretaria não quis dar, a empresa largou mão da obra, a secretaria agora tem que começar de novo todo o processo, né? Estando as máquinas lá, estando a obra no meio do caminho, enfim. Mas a sociedade está mais vigilante, né? Sim, muito mais. E sabe o que está fiscalizando mais? A sociedade está mais vigilante, mais fiscalizadora, muito com o auxílio das redes sociais, que são boas num ponto e ruins em outro. Né? Tem um tribunal das redes sociais, tem aí, né, as pessoas são condenadas pelas redes sociais, mas acima de tudo as redes sociais são boas nesse sentido. Porque a obra parou, andou em ritmo mais lento, a sociedade vai lá, bate foto, bota, reclama e tal. E isso também é uma forma de pressão. Porque a partir do momento que há uma pressão muito forte em termos de algum assunto, o governo ele fica, não, a gente tem que resolver esse problema lá o pessoal está reclamando e tal. Então tem que ter essa pressão sim. Mas aí o Manuel está dizendo que tudo se resolve na pressão. Não, nem tudo na pressão. Faz parte. Faz parte do processo. Sim. Não, acho que é por aí. Acho que as pessoas estão mais informadas e estão participando mais, entendendo mais que aquilo ali faz parte da vida delas, não só por uma questão de vida que a gente falou, mas de economia, de mobilidade. É bom que as pessoas participem mais e cobrem dos seus políticos. Aqui a Assembleia já captou um pouco dessa ideia, está batendo nessa tecla. A infraestrutura é um problema grave em Santa Catarina e não vai deixar de ser um problema grave esse ano ou no próximo. A gente precisa bater nessa tecla e pressionar e fazer esses movimentos por muito tempo ainda, porque o buraco é bem mais embaixo, né? A gente precisa de investimento, de recursos que não tem hoje, mas que a gente vai precisar de uns 5 ou 10 anos para adequar a infraestrutura. E se a gente não fizer agora, daqui a 5, 10 anos o problema vai estar muito pior. O problema vai estar muito pior. Né? Só para complementar aquilo que o Muricy falou, né? O papel do cidadão ele não termina no voto, porque as pessoas acham vou lá, vou votar no dia da eleição e acabou. Não, se eu eleger um deputado estadual, eu elegi um vereador, eu elegi um prefeito, eu tenho que estar vigilante e fiscalizando a essa pessoa. Porque senão você deixa o seu político que você elegeu correr na corda solta, o cara fica lá, muitas vezes ocupando um cargo público. Não, você tem que estar fiscalizando. Qual é o seu projeto? O que você já aprovou de projeto? Não, o papel do cidadão não é só no dia da eleição, não. Você elegeu o político ou escolheu o político, não importa se o político que você elegeu ou que você votou ganhou. Independente disso, você tem que fiscalizar todos os políticos, acompanhar.
Está dado o recado, o Edição Extra chega ao fim. Agradeço a presença dos jornalistas Emanuel Soares e Muricy Balbinotti e a companhia de vocês. Até a próxima.